e quer começar de maneira correta, para lá na frente não ter problema, porque a oficina de reparo de celulares, seja trabalhando em casa, seja trabalhando em loja, ela é igual a qualquer outro negócio. Então ela precisa ter uma fundação forte. E como se faz uma fundação forte? Uma fundação forte você consegue fazer a partir do momento que você começa da forma certa, estabelecendo tudo aquilo que o negócio precisa para ele poder não só sustentar o dono, sustentar o negócio e os funcionários, mas também crescer a longo prazo. Porque é aquele ditado, né? Avião que não está subindo, está caindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o controle financeiro e como esse controle financeiro do seu negócio, da sua oficina de reparo de celulares, ele pode te ajudar a faturar R$ 10.000 por mês em 90 dias. Meu nome é Caio, eu sou técnico em celulares e especialista em administração de oficina de reparo de celulares. Esse é o vídeo número 10 da série do 0 a R$ 10.000 em 90 dias. O que é o controle financeiro e para que ele serve? Controle financeiro é quando você estabelece um controle de todas as suas atividades financeiras. Você controla tudo que entra e que sai do seu negócio. Ele consiste em você ter um mapeamento completo do seu dinheiro, do que vai entrar, do que vai sair, do contas a pagar, do contas a receber. E dessa forma você consegue ter uma previsibilidade de receita, você consegue saber quando que vai faltar dinheiro, se vai, quando que vai entrar mais dinheiro em caixa. Ou seja, ele é uma forma de você controlar o seu negócio de uma maneira completa. Para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para quem está começando no ramo de reparo de celulares, para quem ainda tem muitas dúvidas, para quem ainda não fatura R$ 10.000 por mês na assistência técnica, e para aquele que está querendo começar na área, que tem muitas dúvidas também e que ainda não deu os primeiros passos e quer começar de maneira correta, para lá na frente não ter problema, porque a oficina de reparo de celulares, seja trabalhando em casa, seja trabalhando em loja, ela é igual a qualquer outro negócio. Então ela precisa ter uma fundação forte. E como se faz uma fundação forte? Uma fundação forte você consegue fazer a partir do momento que você começa da forma certa, estabelecendo tudo aquilo que o negócio precisa para ele poder não só sustentar o dono, sustentar o negócio e os funcionários, mas também crescer a longo prazo. Porque é aquele ditado, né? Avião que não está subindo, está caindo, ok? E para quem não é esse vídeo? Esse vídeo é para quem já está na estrada há um tempo, para quem já tá faturando mais de R$ 10.000 por mês, para quem já tem uma clientela consolidada, enfim. Esse vídeo ele não é para essas pessoas porque o tipo de controle financeiro que eu vou passar aqui hoje é um tipo de controle financeiro base, tá? É a base do controle. Então ele serve mais mesmo para quem está começando. E o que você ganha nesse controle financeiro? Você ganha, além de eu ter dito que você ganha previsibilidade de receitas, você ganha um potencial de expansão. Então, quem faz o controle financeiro do seu negócio, ele consegue saber lá na frente aonde ele pode, aonde ele não pode investir, se ele pode contratar mais pessoas, se ele não pode, se ele pode investir em equipamentos, se ele pode investir na ampliação do negócio. Inclusive, o controle financeiro não só te diz se você pode ou não pode, mas ele te dá a direção quando você não pode. Então, quando você está com algum problema de caixa, quando você tem algum problema de recebíveis, quando você tem algum problema que vá interferir na saúde financeira do seu negócio, graças ao controle financeiro você consegue identificar, você consegue detectar exatamente aonde está a falha e através dessa falha você consegue resolver o problema. Você consegue resolver os problemas. Então, o controle financeiro é importante por essas razões. O controle financeiro ele ajuda a expandir a parte física. Ele ajuda a expandir a parte física do seu negócio. Você pode aumentar o seu mix de produtos. O que é o mix de produtos? É quando você aumenta a quantidade de itens que você vende na sua loja. Então, se você tem uma receita sobrando, se você sabe que você não vai precisar desse dinheiro no próximo mês e nos próximos meses, você consegue fazer um controle e aumentar o seu mix de produtos de maneira saudável, sem botar a corda no pescoço. Uma outra coisa também que o controle financeiro permite é você expandir tecnicamente. Então você pode fazer cursos,
você pode comprar equipamentos. Então tem diversos benefícios de você controlar o seu dinheiro dia após dia. Acima de tudo, o controle financeiro, ele te dá a capacidade de você dar uma vida melhor para você ter uma vida melhor para você e você ter uma vida melhor para você poder oferecer de repente para sua família, para os seus amigos. O controle financeiro ele permite a você fazer todas essas coisas. Então, por isso é muito importante que você controle o seu dinheiro, ok? Tá muito ruim de ver aqui porque realmente hoje a live vai ficar. Agora, muita gente acha que você precisa ser profissional para poder controlar o seu dinheiro. Um contador, que você precisa ter uma faculdade de administração, que você precisa ter algum tipo de especialização. E na verdade você não precisa. Para você controlar o seu dinheiro, basta você saber o que fazer. Porque na verdade, em 90% dos casos, o que é o controle financeiro? É conta de mais, conta de menos, percentual, dividir e somar. Ou seja, as 4 operações básicas e você saber usar uma calculadora para calcular um percentual, inserir taxas de juros, inserir desconto sobre imposto, inserir desconto sobre lucratividade. Então, nada mais é do que isso. São as contas que a gente já faz no dia a dia. E você também não precisa de muito tempo para controlar o seu dinheiro. O certo mesmo é você criar os controles. Isso demora um pouquinho mais de tempo, porque você precisa definir diversas coisas. Você precisa levantar os gastos do seu negócio, categorizar alguns gastos. E isso aí demora tempo para você preparar os seus controles para você poder iniciar o preenchimento das informações. Mas isso aí depois que passa é muito rápido, 10 a 20 minutos por dia. Se você quiser, você consegue resolver esse problema. Você mantém a sua empresa controlada, tá? E você também não precisa de nenhum recurso especial, software avançado, computador. Você não precisa de nada disso. Hoje no próprio celular tem várias planilhas que elas permitem você controlar o dinheiro. Você pode controlar no caderno, você pode sim controlar no computador, no Excel. Você não precisa de um software específico, mas também tem vários softwares gratuitos que você consegue fazer esse controle financeiro. Então você tem diversas formas de você conseguir controlar o seu dinheiro, tá? Sem precisar investir nada para isso. A maioria das pessoas acha que o controle financeiro se trata de uma contagem de caixa. O que é contagem de caixa? Você chega no final do dia, chega lá, quantas horas de serviço? Quanto entrou? Entrou R$500. Quanto tem no caixa? R$500. O caixa bateu. Entrou R$500. Quanto tem no caixa? 520. Está sobrando 20. Isso é só um dos aspectos de você controlar o dinheiro. E isso é muito importante também. Mas isso não é controle financeiro. Isso não te dá condições de você saber, de você ter uma previsão do seu negócio, para onde o seu negócio vai, como está a saúde financeira do seu negócio. Isso aí é apenas uma forma de você não deixar faltar dinheiro no seu caixa, você não perder o controle de repente das mercadorias, você não perder o controle dos serviços que você faz. E ainda tem quem pense que é desnecessário controlar o dinheiro. Que isso é uma coisa que um técnico em manutenção de celulares ele não precisa fazer. Basta ele estar lá sozinho e se ele não tiver funcionário, ele consegue fazer esse controle apenas ele lá, porque o único objetivo, muitas vezes, que o técnico de celulares acha que é para controlar o dinheiro é para não ser roubado. Mas não é bem assim, muito pelo contrário. O controle financeiro é justamente para impedir de você ser roubado, mas também para fazer com que você consiga entender os números do seu negócio. E por que é urgente você controlar o seu dinheiro? Essa é a parte mais importante do que eu vou falar aqui. E isso aqui realmente precisa ser um objeto de muita atenção para você. É o seguinte, quando você controla o seu dinheiro, quando você sabe de onde vem, para onde vai, você consegue saber se você está gastando de mais ou de menos com alguma coisa. Se você sabe que você está gastando demais com algo, você economiza. Você começa a cortar aquela despesa. Cortando aquela despesa, o que acontece? Sobra caixa.
Sobrando caixa, o que acontece? Você pode reinvestir no crescimento do seu negócio. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você está gastando demais e não sabe para onde está indo o seu dinheiro, você está perdendo grana. Por quê? Porque não é só a questão de você pegar o seu dinheiro, sobrar em caixa e você reinvestir. Toda vez que você reinveste no seu negócio, ele cresce, ele aumenta o faturamento. Ou seja, se você não tem controle da grana que entra no seu negócio e sai todo santo dia, você, além de perder um dinheiro que você pode estar gastando demais, você está deixando o dinheiro na mesa, porque esse dinheiro poderia estar sendo reinvestido para gerar mais receita. Então, é urgente que você precise fazer o controle financeiro e que você precise fazer esse controle financeiro o mais rápido possível. Porque, caso contrário, você está deixando o dinheiro na mesa. E uma outra coisa também que o controle financeiro ele tem muita importância é em questão de confiabilidade do seu negócio. Quando você tem um controle financeiro de verdade do seu negócio, quando você consegue entender a tendência de faturamento, quando você consegue demonstrar que tem esse controle financeiro para as pessoas que estão ao seu redor, isso intimida possíveis ações para poder roubar você. Vou falar de um português bem... Muita gente não gosta de ir direto ao ponto, mas é verdade. Se você está lá, sempre no seu caixa, controlando seu caixa, se o seu funcionário, ele vê que você está sempre fazendo as contas, ele vê que você, quando falta alguma coisa ou quando sobra alguma coisa, você dá falta disso. Isso inibe a ação de pessoas que querem, às vezes, lesar você por puro egoísmo, porque elas querem levar alguma vantagem, eu acho que ganham um pouco, eu não sei. Mas, de alguma forma, elas querem inibir. Isso inibe elas de poder fazer alguma coisa em relação ao seu caixa, em relação ao seu patrimônio. Então, mais um motivo para você controlar muito bem a sua grana. Então, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre como controlar o dinheiro. O primeiro passo é definir de onde vem e para onde vai a grana. Tá? Para isso, eu vou mostrar para você aqui uma planilha. Isso aqui é um plano de contas. A partir dessas informações aqui, você começa a rastrear para onde vem, da onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Esse plano de contas aqui é o plano de contas que eu uso no meu negócio. E eu uso dois centros de custo. O que é centro de custo? É uma matriz para onde você deduz todos os recebimentos e todos os gastos. Por exemplo, eu tenho a matriz de serviços e eu tenho a matriz de vendas, que são dois centros de custos que eu uso separadamente. Por quê que eu uso separadamente? Porque eu deduzo as despesas de cada uma das situações. Por exemplo, se eu quero contratar um técnico, ele vai entrar no centro de custos de serviços. Se eu quero contratar um vendedor, ele vai entrar no centro de custos de vendas. Se eu uso recursos da empresa para poder comprar acessórios para venda, ele entra no centro de custos de vendas. Mas se eu uso para comprar peças, ele entra no centro de custos de serviços. Quando eu recebo alguma grana referente a algum celular que eu faça manutenção, entra no centro de custos de serviços. Se eu vendo um fone, entra no centro de custos de vendas. E assim eu consigo saber cada um centro de custo, o que está me dando de lucratividade, prejuízo e aonde eu posso investir. Porque você imagina eu tirar dinheiro do que está entrando de serviço para poder comprar acessório. Não faz sentido, né? Por que não faz sentido? Porque, de repente, se venda estiver me dando prejuízo, eu vou tirando dinheiro da onde está tendo lucro para poder cobrir rombo aonde não está valendo a pena. E se eu não tiver essa visão, eu não consigo detectar. E fica saindo dinheiro de serviço para venda, dinheiro de serviço para venda. Quando eu vejo, a empresa não está crescendo, muito pelo contrário, a empresa está diminuindo de tamanho. E avião que não sobe, cai. Então, por isso é importante você definir essas duas matrizes quando você trabalha com venda de acessórios. Se você trabalha em home office ou se você só trabalha em casa, não precisa. Então, aqui dentro você tem as matrizes, né? Despesa com pessoal, despesa fixa, despesa com pessoal, e você tem despesas sobre serviços e sobre vendas. Então, investimentos,
receitas administrativas, receitas de investimentos, receitas de serviços, venda de aparelhos, despesas sobre venda de aparelhos. Por que isso está bem categorizado? Porque você pode ser um profissional que queira só vender aparelho e que faça conserto. Você precisa saber no final do mês o que está entrando de venda de aparelho, o que está entrando de venda de serviço, o que está entrando de venda de acessório. Então, com esse plano de contas, você consegue, lançando esse plano de contas, você consegue categorizar todas as suas despesas e receitas. Ó, aqui, por exemplo, despesas com o pessoal, 13º salário, alimentação, combustível, comissão, estacionamento, férias. Você deduz tudo. E aqui você sabe para onde foi o seu dinheiro. Agora você vê que ele repete na coluna de serviços e na coluna de vendas. Ele repete. Por quê? Porque você tem gastos parecidos. Por exemplo, você vai pagar a férias do seu técnico. Você não pode pagar as férias do seu técnico com dinheiro de vendas. Mas você paga as férias do vendedor com dinheiro de vendas. Então, você sabe o que você gastou em serviço e venda. As despesas fixas. Aluguel, contador, eletricidade, impostos. Aí aqui você também consegue saber tudo. Despesas sobre serviços, ó, brindes, compra de equipamentos, compra de peças. Vocês veem que até quando eu dou uma película de brinde, isso é deduzido dos meus gastos. Por quê? Porque isso é custo, é mercadoria que sai. Entendeu? Então, aí esse brinde, ele também gera custo para a empresa. A partir do momento que ele gera custo para a empresa, ele precisa ser deduzido. Porque senão você vai lá no estoque, tá faltando película, ué, para onde foi essa película? Quebrou? Entendeu? E aqui eu também tenho prejuízos, ó. Prejuízos com peças, prejuízos com tudo. Investimentos. Quando você investe em algum fundo de investimento, quando você investe em renda fixa, você pode aqui acrescentar, tirar, você pode acrescentar itens, tirar. Receitas administrativas, você pode ter os empréstimos, algum empréstimo que você fez para alguém e essa pessoa te paga com juros. Então, você tem muitas coisas, ó, rendimento multimercado, rendimento renda fixa. E aqui você tem o basicão, que é abertura e fechamento de caixa, ó. Venda de serviços, cartão, vendas a dinheiro, venda de Pix a transferência. Aqui é a mesma coisa para aparelhos. Aí você tem aqui, ó, receitas de vendas de mercadorias, cartão, dinheiro e Pix. Então, no final do dia, você sabe para onde foi cada dinheiro, cada centavo do seu negócio, você sabe para onde foi e você criou uma categoria, e você criou uma categorização dessas despesas. Então, é muito importante que você tenha esse plano de contas. Ele é fixo? Não, ele não é fixo. Seu plano de contas não é fixo, tá? Você pode botar os gastos que você acha necessário, os gastos que você julga que você tem no seu negócio. Qualquer coisa, qualquer coisa. O ideal é você conseguir controlar até centavos, 5 centavos, 10 centavos, tudo. Tudo tem que entrar nessa dedução. O segundo passo é você criar um movimento de caixa. Movimento de caixa é quando você, durante o dia, você pega o que entra, diminui sobre o que sai para você obter o resultado final. Então, o que é um movimento de caixa? É fundo de caixa, que é o dinheiro que você inicia lá, o troco, né? Às vezes você inicia com 70, 80, 100, 20 reais ou zero, depende da sua forma de administrar seu negócio. E você, a partir do momento que vai entrando dinheiro, esse dinheiro vai sendo registrado, né? De qualquer forma que você julgue necessário, planilha do Excel. Você, no final do dia, você consiga entender o que entrou menos o que saiu, que é o seu resultado do dia. Por que é importante o controle de caixa? Primeiro, porque a prática ela inibe a ação de funcionários mal intencionados. Segundo, porque você não consegue alimentar o seu plano de contas se você não controlar o seu dinheiro. Quantas vezes eu faço isso por dia, Caio? Depende do faturamento da sua loja. Se o faturamento da sua loja for 2, 3, 4 mil reais por dia, você tem que fazer uma sangria no seu caixa, que é quando você tira uma parte desse dinheiro para você não ficar com muito dinheiro no caixa. Duas situações para você fazer essa sangria. Situação número 1, inibe, de novo, práticas de mal intencionados. E situação número 2, se tiver uma eventual coisa ruim acontecendo, um assalto, alguma coisa, você não perde todo o dinheiro, todo o seu resultado do dia. Diminui um pouco o mal.
Eu espero que isso nunca aconteça com ninguém, não desejo isso para ninguém, porque não é uma coisa boa de acontecer não, tá? Então, seguir o segundo passo, porque nós definimos aqui o plano de contas, nós definimos aqui como fazer o seu movimento de caixa e agora nós vamos para o segundo passo, o segundo item de controle financeiro. E o segundo é o fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é quando você define tudo que entra e tudo que sai para o futuro. Por exemplo, se a sua assistência técnica, se você consegue cumprir o nosso objetivo aqui, que é faturar 10 mil reais por mês, tá? Aí você tem 10 mil reais por mês de faturamento e você tem um custo total do seu negócio de 7 mil reais. Isso já contando com o seu salário com tudo. Sobra 3 mil reais no caixa da empresa. Você sabe que esse dinheiro, nos últimos 3 meses, foi isso que aconteceu. Entrou 10, gastou 7, sobrou 3. Aí no segundo mês entrou mais 10, gastou 7, sobrou mais 3. Aí no terceiro mês entrou 10, gastou 7, sobrou mais 3. Então você já tem uma média. Você tem 3 meses de faturamento constante e constantemente está sobrando aquela grana no seu caixa. Então você sabe que o seu fluxo de caixa é 3 mil reais positivo por mês. O que esse fluxo de caixa permite a você fazer? Esse fluxo de caixa permite que você consiga fazer uma previsão de investimento. Por exemplo, você pode escolher fazer essa previsão mês a mês. Então vou me mudar para uma loja maior, ou vou me mudar para uma loja. E se eu pagava 600 reais de aluguel, eu posso pagar agora 1.000, porque eu tenho essa previsibilidade de caixa. Quando você faz essa situação, você consegue entender e sabe que não vai faltar dinheiro para você no futuro. E você também pode fazer um segundo caso, que é você fazer uma previsão de caixa para você conseguir um montante. Eu quero comprar uma loja. De quanto eu preciso para comprar? 100 mil reais. Então eu sei que eu preciso juntar esses 3 mil reais por pelo menos 33 meses. Então eu fico lá 3 mil, janeiro, fevereiro, março, abril. E você sabe que você pode fazer isso, por quê? Porque você conhece da onde vem e para onde vai a sua grana. E uma outra coisa também é quando o movimento cai. O movimento caiu, você tem lá, você tem um gasto de 7 mil reais por mês e começou a entrar só 8, você sabe que você agora só vai estar com 1.000 positivo. O que você faz? Começa a cortar custos, porque você tem o objetivo de comprar uma outra loja. Então você começa a cortar custos. Você sabe que, aí digamos agora que você tenha um faturamento negativo, um fluxo de caixa negativo, que é quando você gasta mais do que você arrecada. Você tem lá 7 mil reais de custo por mês e você está arrecadando 6.500. Você está com déficit negativo de 500 reais. Você só sabe disso se você controlar o seu fluxo de caixa. Você só sabe disso se você souber de onde vem e para onde vai a sua grana. Então o que você faz? Você sabe que você precisa enxugar da tua operação 500 pratas. Não importa o que você vai fazer para isso. Entendeu? Você precisa fazer. Ou você aumenta o preço dos seus produtos, ou você diminui o seu salário, ou você infelizmente demite alguém, ou não importa, você precisa cobrir essa perda e você precisa compensar esse rombo. O mais importante é quando você tem essa noção, você consegue definir um plano de ação. Seu negócio não fica em risco. E como você faz essa previsibilidade de receita? Lançando todas as suas despesas e todas as suas receitas. Você sabe que seu custo fixo, que é aluguel, internet, funcionário, alimentação, você sabe que esse custo é de 3 mil por mês. Aí você tem lá, frete, impostos, você tem outras despesas variáveis, custo com mercadoria. Então, se você lança isso tudo, você sabe quanto é o seu custo fixo, quanto é o seu custo variável. E a partir daí você toma todas essas decisões. Esse fluxo de caixa a gente consegue fazer da seguinte forma. Fazer com essa mesma planilha aqui que eu mostrei, o centro de custo. Olha só, centro de custo aqui no campo. Essa é uma forma de você controlar. Tá? Você tem aqui gastos, despesas, né? E você tem
o controle de gastos e receitas. Então você sabe aqui, ó, centro de custo. Aqui, centro de custo aqui é serviço. Desculpa, tá, pessoal? Serviço. Venda de receitas e serviços. Aí você vem aqui, documento OS 1121. Valor R$200. Aí você vem aqui, observação, se você tiver alguma outra, você já tem um total de receita. Se você repetir esse gasto aqui embaixo, você vai ver ó, que aqui ó, já aumentou tua receita para R$400. Aí aqui beleza. Aí aqui você tem agora as despesas. Vamos dizer aqui, salário, centro de custos, serviços, tipo despesas com pessoal, despesa, salário, inscrição, mês janeiro 2022, data 5/1/2022. Aí você vê aqui, número da nota, o número do contra-cheque, não importa. Vamos botar aqui 02. Aí você tem aqui valor, R$1.500. Alguma observação? Não. Ó, você está aqui com o total de despesa de R$1.500. Aí aqui você tem o seu fluxo de caixa. Ó, 400 menos 1.500. Você vai estar aqui ó, com o resultado receita menos despesa para esse mês de R$1.100. Então você já sabe que você precisa faturar R$1.100 para você cobrir o mínimo. E você vai lançando tudo. Depois é só você vir aqui. Lançar o seu total de despesas, vir aqui lançar o seu total de receitas, que você vai ter aqui o seu fluxo de caixa do mês de janeiro. Isso é ouro para a sua administração. Isso aqui, quando você faz isso aqui, você consegue enxergar de maneira macro para onde vem, para onde vai a sua grana. Então, é fundamental que você faça esse controle, e você viu que não é difícil, para você poder entender o seu negócio, para você poder entender os números do seu negócio. E qual é o último passo do controle financeiro, tá? O último passo do controle financeiro é você montar um DRE. O que é o DRE? É o demonstrativo de resultado do exercício. Esse documento, inclusive, é um documento que ele é exigido por força de lei, tá? Ele não é um documento que você consiga escapar dele quando você tem contador. O único modo de você escapar dele quando você não tem contador é quando você é microempreendedor individual. É o único modelo de empresa que não exige que você elabore um demonstrativo de resultado do exercício. Então é importante que você tenha essa compreensão, tá? Inclusive, esse demonstrativo de resultado do exercício ele está previsto na Lei 187, tá? No artigo 187. A demonstração do resultado do exercício ele deve conter a receita bruta das vendas de serviços, deduções das vendas, abatimentos dos impostos, a receita líquida das vendas de serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. O que é o lucro bruto? Resultado. Receita menos despesa. Esse é o lucro bruto. Aí daí você começa a pagar os impostos. Alguns impostos você paga do bruto, outros impostos você paga do lucro líquido. Então, mas isso aí já é um assunto já mais rebuscado e isso não é o que convém aqui pra gente. Ok? Então, essas duas ferramentas que eu dei para você, que é o movimento de caixa, que é quando você controla as entradas e saídas do dia, e o fluxo de caixa, permite você preencher o DRE, que é o que vai mesmo dar o espelho de como está a saúde do seu negócio. E qual é a frequência, Caio, que eu controlo o meu dinheiro? De quando em quando eu devo controlar o meu dinheiro? Olha, você controla o seu dinheiro todo santo dia. Todo santo dia você tem que abrir o seu caixa, fechar o seu caixa. Se você tiver um colaborador, tá junto com ele no momento do fechamento. Não todo dia, mas aí você dá incerta e você tem que estar. E no meio do dia você vai lá, faz uma contagem no caixa. A sua planilha de gastos, o ideal é você preencher todo dia, para não acumular. Eu sei porque eu já passei por isso na pele, já deixei acumular um mês e depois você tem que ficar catando nota, catando isso, catando aquilo, puxando o gasto da memória. Então, se você perder, para preencher essa planilha, seus gastos, com a empresa pequena, micro, às vezes você gasta aí 5 minutos.
Você comprou uma tela, você comprou 2 telas, aí você tem uma nota de acessórios que você comprou, tá lá o total da nota, mercadorias, R$ 200. Você pegou, lançou ali, acabou. Você já sabe que aquilo ali foi para mercadorias de venda. Então você já tem essa rastreabilidade. 5 a 10 minutos por dia é o suficiente. Só precisa ter disciplina e fazer certinho. Se você alimentar aquelas informações corretas, você vai ter uma visão perfeita do seu negócio. Já o demonstrativo de resultado do exercício, o ideal é você fazer mês a mês, mesmo que não tenha obrigação legal, porque ele é o documento oficial que declara a saúde do seu negócio. Porque o negócio ele não é medido no dia a dia. O negócio ele é medido no total de um exercício. E mais à frente, quando você tiver mais tempo de empresa, quando você tiver com a sua carreira consolidada, você vai medir o triênio também. Por quê? Às vezes você tem um janeiro péssimo, mas aí você tem um julho que salva seu janeiro. Porque é a média que importa, a sua média de faturamento. Você tem uma semana que você tem 4 dias bons e 3 ruins. Ou 2, se você não trabalha aos domingos. Você sabe que um dia é pelo outro, que o que importa é a sua média. Agora, se a sua média estiver caindo, aí é um motivo de atenção para o seu negócio. Então, para você preencher aquela planilha de fluxo de caixa, você tem que preencher o ideal todo dia. Movimento de caixa, obrigatoriamente todo dia. A planilha de fluxo de caixa, de preferência todo dia. E o demonstrativo de resultado do exercício mensal. Por quê? Porque ele é o total. É aqueles totais que você pega lá. Total de mercadoria, total de produto, total de serviço, total de impostos. O DRL ele pega só os totais. E ele faz os cálculos baseados nos totais. O DRE não é obrigatório para mês, conforme eu disse. Agora, se você cumprir os R$ 10.000 por mês, talvez você não consiga ser enquadrado no MEI. Eu ouvi um papo de que o MEI ele ia aumentar de faturamento para 2022, conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Ele ia aumentar o faturamento em 2022. O limite de faturamento do 2000 iria para R$ 130.000. Se você pegar 130 mil e dividir por 12, que é o número de meses que tem um ano, dividir por 12, você vai ter aí R$ 10.833 por mês. Ou seja, é onde você pode fazer o seu faturamento oficial sem precisar mudar o enquadramento fiscal da sua empresa. O que é enquadramento fiscal? É o MEI, que é o microempreendedor individual, aí você passa para o Simples, aí você passa para o super simples, e você vai, conforme vai aumentando seu faturamento, você vai crescendo. E tem uma margem de faturamento, tá? Para cada enquadramento fiscal. Só que como isso aqui é uma matéria de revista, e aqui tá, pode aumentar, ele usou a expressão pode, eu acho que não oficializou. Aí eu fui no site oficial, que é o site do microempreendedor individual. No site do microempreendedor individual, ele ainda continua aqui 81 mil. Ele não mudou. Eu não sei se foi o site que não atualizou, né? Aqui, ó, tá 81 mil. Se você pegar 81 mil e dividir por 3, você vai ter, ou dividir por 12, você vai ter 6.750 por mês. Isso fica muito abaixo, tá? Da nossa meta, que é faturar os R$ 10.000 por mês. Ok? Então, você precisa controlar o seu dinheiro. Com essas informações que eu passei para você, já dá para você começar a fazer esse controle e começar a mudar a cara financeira do seu negócio. Ou se você ainda é um aspirante a técnicas celulares, você começar com o pé direito e poder acelerar o seu crescimento rumo aos R$ 10.000 por mês. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode te ajudar de alguma forma, compartilha, segue o canal. Se você estiver assistindo pelas redes sociais, Facebook ou Instagram, segue a gente, porque tem muito mais vídeos como esse e os vídeos que ensinam você a acelerar o seu crescimento, acelerar suas vendas e a conseguir faturar os R$ 10.000 por mês de maneira sólida e depois disso crescer até. Um abraço e até a próxima.